Atividade número 37 de ciências sobre aterro sanitário. Jogar lixo em qualquer lugar é muito ruim, porque com as chuvas, aquele pequeno pedaço de papel que foi jogado pela janela de um veículo entra nas tubulações e redes de esgoto, entupindo bueiros, diminuindo a eficiência da drenagem da água. Mas e o lixo de casa, aquele que acumulamos o dia todo? Para onde ele vai? Então, aqui nós vamos falar do destino do lixo, né? Aquele lixo que a gente, né, põe lá no cestinho, depois põe no saquinho, coloca lá e o lixeiro passa, tá? A gente nem tá falando daquele lixo que fica na rua, enfim, do lixo que acontece em casa. Para onde ele vai? O lixo que colocamos na porta de casa ou do trabalho geralmente contém desde restos de alimentares, plásticos, papéis, pilhas, baterias, enfim, o que não desejamos mais utilizar ou que não possuem outra utilidade. E quando não separamos o lixo, o que acontece? O lixo ou é separado pelos moradores dentro da casa ou é selecionado pelos catadores de lixo, que buscam no lixo sua sobrevivência e sustento através da venda de alumínio, papel ou algum outro objeto reciclável ou reutilizável, ou melhor, que possa ser vendido. Então, muita gente, alguns bairros passam a coleta seletiva e o que isso acontece? Então, separa o lixo que pode ser reciclado do lixo que orgânico, né? Quem não separa, depois quando chega lá no aterro sanitário, tem pessoas que só fazem isso, que ficam separando tudo aquilo que pode ser reaproveitado. Daí eles vendem, né, para sobreviver, né? Caso isso não ocorra, ou seja, que não haja separação, o material é levado para um aterro sanitário. Dependendo da cidade, porque em muitas ainda não existe o aterro, e sim um local onde são depositados tais resíduos. Locais esses conhecidos como lixões, ou seja, é um lugar onde junta o lixo de todo mundo. Em Limeira, nós temos o aterro sanitário, que é um lugar próprio para descartar o lixo. Tá? Caso o lixo não sofra coleta seletiva, é ainda mais provável a presença de materiais contaminantes em seu meio, por exemplo, pilhas, baterias. Na escola nós temos até um local para você, né, levar as pilhas e baterias aí que foram usadas para não jogar no lixo. Por quê? Daí eles mandam para um lugar especial que trata para não ter contaminação, né, do meio ambiente. Então, por quê? Porque ele agride o meio ambiente e, consequentemente, todas as pessoas e seres, direta ou indiretamente, agora ou futuramente. Então, esses materiais, eles fazem mal. Ah, mas só uma pilha, tá? Mas se imagina todo mundo jogar, né? E no futuro isso vai fazer mal para todo mundo, não é só para quem jogou, tá? Os lixões são áreas onde são colocados os resíduos sólidos sem que haja preparação inicial do solo, ou seja, só joga o lixo em cima do solo, né? O lixo fica exposto, não há tratamento do chorume, líquido proveniente da decomposição do lixo úmido à água das chuvas. Então, o chorume é aquela água que se forma no lixo, né? Na decomposição ele forma uma aguinha assim, né? Essa água é bem contaminante, assim. E quando não é tratado, essa água, né, que é esse resíduo do lixo, vai para o solo e vai aí afetar todo mundo, né? Já o aterro sanitário é um local selecionado e previamente preparado, com uma cobertura do solo que evita a contaminação do mesmo e, consequentemente, a contaminação dos lençóis freáticos. Há tratamento do chorume, além da captação e queima do gás liberado. Há também uma cobertura diária posta sobre o lixo descarregado, utilizado para que não haja animais ou insetos transmissores de doenças. Esses aterros sanitários são muito importantes tanto para a saúde quanto para a conservação do meio ambiente e dos seres que neles vivem. Sem eles, a contaminação do solo é certa e os recursos hídricos são ameaçados. Então, o que acontece? O aterro sanitário é um local separado, fica fora da cidade, né? Daí primeiro eles fazem a impermeabilização, ou seja, eles colocam alguma coisa para que no solo, né? Geralmente é uma lona, alguma coisa assim. E depois o lixo é colocado ali em cima. Daí, ali em cima,
eles têm caninhos onde sai o gás. Por quê? Porque o lixo, quando ele vai se decompondo, ele vai estragando, né? Ele vai liberando gás. Eles tiram esse gás que eles usam como combustível. Esse líquido, ele é drenado, ou seja, eles tiram esse líquido do lixo que o lixo vai formando, né? Tratam esse chorume, daí, daí deixa até um líquido bom para agricultura, mas depois de tratado, tá? E assim, depois que eles colocam todo dia, coloca todo o lixo, depois eles passam um rolo compressor, achatam o lixo, depois eles colocam uma camada de algum componente ali para que não haja bichos, essas coisas, certo? Danos causados. Os aterros são muito importantes tanto para a saúde quanto para a conservação do meio ambiente e dos seres que neles vivem. Sem eles, a contaminação do solo e os recursos é certa, né? E os recursos hídricos são ameaçados. Então, eles são muito importantes, tem que ter em todas as cidades, embora algumas ainda não tenham, tá? Danos da contaminação pelo lixo. A contaminação do solo pelo lixo humano e industrial é dos principais males ambientais, ou seja, é muito ruim, né? O descaso em relação a um tratamento adequado de resíduos químicos, metais pesados, plásticos e materiais transforma paisagens verdes em grandes lixões feios e mal cheirosos. Porém, as consequências da negligência da empresa em relação aos resíduos vão muito além da mudança visual. A contaminação do solo pelo lixo é capaz de infertilizar uma área completa para o plantio, reduzir a quantidade de vegetação local, contaminar o lençol freático, liberar gases poluentes e gerar um grande desequilíbrio ecológico, uma vez que objetos estranhos podem contribuir para a extinção das espécies de animais e plantas. Então, o que acontece? Algumas empresas nem tratam lixo, colocam qualquer um, e daí, além de ser um negócio feio, né, ele contamina o solo, então ele é capaz de deixar aquela terra, matar aquela terra onde põe o lixo, não, ela se torna incapaz de produzir de plantas nascerem, e com isso pode ocasionar um desequilíbrio ecológico, porque os gases, o chorume, faz com que os animais morram, a flora morra, daí, né, isso nunca é bom, né? Isso causa um problema grande. Contudo, não é apenas plantas e animais que sofrem com o efeito da poluição do solo. Ao consumir um alimento ou água imprópria, o ser humano pode ser infectado por larvas como a migrans, conhecida como bicho geográfico, ancistomiase, ascaridise, além do bacilo do tétano, podem ser fatais para os seus hospedeiros quando não são tratados. Ou seja, algumas doenças aí ocasionado ao solo contaminado. Por exemplo, o bicho lá, o bicho geográfico, né? Isso é um problema sério. Teve várias pessoas que já tiveram. O lixo que o ser humano produz e joga no planeta todos os dias é um risco muito sério à saúde de todos os seres vivos e do planeta em si. São bilhões de pessoas morando no planeta Terra. Dê uma olhada na lixeira da sua cozinha. Repare o quanto lixo acumula todos os dias. Depois, tente imaginar que cada uma das famílias do mundo, desses bilhões de pessoas, faz a mesma coisa diariamente. Dá para imaginar o tamanho do lixo? Então, vamos ver alguns problemas aí que o lixo pode causar. Então, pensa nisso, quantidade de lixo, pensa quantos problemas. Agora, vamos lá. Quais são os problemas? Doenças. Então, o lixo que vai para os lixões a céu aberto ou terrenos baldios produz bactérias e fungos. Também atrai baratas, ratos, moscas, mosquitos, etc. Esses animais podem transmitir doenças sérias como a dengue, febre tifoide, cólera, disenteria, peste bubônica, leishmaniose. Acidentes aéreos. Lixo acumulado perto dos aeroportos causam acidentes. O avião se choca com urubus ou outra ave grande. Pode causar morte de pessoas, claro, além da morte do pássaro, que poderia ser evitada. Então, quantas doenças pode ocasionar por causa do lixo não tratado?
o chorume. É um líquido mal cheiroso e nojento que o lixo acumulado produz quando vai se decompondo. O chorume é 10 vezes mais poluente que o esgoto. Isso porque, além de conter matéria orgânica apodrecida, eles têm substâncias químicas e metais muito tóxicos. O chorume contamina o solo e pode chegar aos lençóis freáticos, espécies de rios subterrâneos que existem por toda a Terra e jogam água nos mares, lagos, mangues e rios. Quanto mais o chorume se espalha, mais ele vai poluindo. Então, esse chorume é o líquido proveniente aí da composição do lixo. Ele é tóxico, né? E se ele entra, por exemplo, no lençol freático, ou seja, na água que fica embaixo da terra, porque a terra absorve, vai para essa água. Ele polui toda essa água. E essa água que está embaixo da terra é a que vai para o rio, vai para o mar. Então, se torna uma poluição muito grande. Poluição do ar. O lixo, queimado ou não, produz gases que fazem mal à saúde dos seres vivos do planeta, como o gás metânico e o gás sulfídrico. Esses gases poluem o ar e podem causar doenças respiratórias. O lixo queimado produz gás carbônico, um gás que é tóxico e se tiver em grandes quantidades. E se a gente se lembrar que o ar do planeta já está cheio de gás carbônico por causa dos outros carros e fábricas, meu Deus. Então, também polui o ar, através do quê? Dos gases, né? Então, os gases que o próprio lixo produz, ele faz com que tenha essa poluição, né? E isso é um problema sério. Por isso que a gente tem um monte de criança com problema respiratório, rinite, sinusite, asma. Então, vem da poluição, né? Muitas vezes aí da poluição do ar. Inundações. Garrafas PET, sacos plásticos e outros lixos são levados pelas águas numa chuva forte. Eles acabam entupindo bueiros e até impedindo os rios que correm por seus leitos. Isso causa inundações terríveis. A água suja das inundações estraga a casa das pessoas, mata os animais domésticos e causa mais doenças na população, ou seja, é um problema muito grave aqui. Esse lixo vai espalhando, daí vai entope o bueiro, daí faz com que a água entre nas casas. O lixo é um grande problema, mas ele pode ser um problema um pouco menor, desde que os governos, as instituições, escolas, hospitais, etc., as empresas e cada pessoa faça a sua parte. Isso inclui você e sua família. Então, o certo é a gente produzir cada vez menos lixo, comprar coisas que não produzem muito lixo, reaproveitar, reciclar e não jogar o lixo por aí. Se cada um fizer a sua parte, já tá bom, tá? E depois nós temos aí algumas perguntas, né? O que são aterros sanitários? Então, você vai explicar aí, tá lá no comecinho do texto, o que é um aterro sanitário. A2. O que podemos fazer para diminuir a quantidade de lixo na natureza? O que você acha que você pode fazer para diminuir essa quantidade de lixo? Tá? 3. Quais são os problemas que podemos ter em relação ao lixo? Quais são os problemas? Só citar, não precisa explicar, tá bom? E a pergunta 4. Quais são as doenças causadas pelo lixo? Certo?